presidente Lula sancionou a Lei 15.190, que prevê regras gerais para o licenciamento ambiental. Porém, ele vetou 63 itens dos 400 dispositivos da lei após consulta a diversos ministérios, órgãos e ambientalistas. De certa forma, os vetos representaram uma vitória, mas muitos esperavam o veto integral, totalmente, desse projeto de lei. Para a gente entender melhor como é que ficou a lei e esse retorno dela ao Congresso, a gente conversa com nosso amigo ambientalista e presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o Carlos Bocuí. Bocuí, sempre bom ter você aqui no TJ Aparecida. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo. Boa tarde, o prazer é meu. Boa tarde, Rayane, Eduardo. Eu lembro que logo que esse projeto foi aprovado lá no Congresso Nacional, gerou uma grande repercussão, principalmente negativa entre os ambientalistas, e a gente chamou você para você poder comentar aqui no TJ Aparecida. Então eu pergunto para você, o que esse projeto pretendia da maneira como foi aprovado no Congresso Nacional? Olha, o licenciamento ambiental, como você sabe, é um processo onde se avalia o impacto ambiental de qualquer empreendimento antes que ele provoque algum dano sério à saúde da população, ao meio ambiente, etc. Então, é uma forma de você prever o risco ambiental antes que ele aconteça, né? E da forma como passou do Congresso Nacional, a questão acabou sendo de facilitação do licenciamento ambiental para atender os interesses econômicos, e não uma perspectiva de melhorar o licenciamento ambiental, torná-lo mais eficiente. Então, foi isso que aconteceu. O projeto acabou sendo extremamente ruim do ponto de vista de avaliação de impacto ambiental. E o presidente Lula vetou 63 pontos dos 400, mas isso, na verdade, representou o veto daquilo que era mais gritante, de distorções mais gritantes. Mas ainda o projeto, no seu todo, ele, na verdade, ele era imprestável, porque ele acabou não sendo um projeto de melhoria, mas de facilitação. Bocuí, boa tarde para você. Muitos ambientalistas criticaram, só esses 63 vetos e não o veto total desse projeto. Na sua opinião, o que esses 63 vetos presidenciais representam nesse projeto de lei? Então, o que acontece é que os aspectos mais gritantes, inconstitucionais, foram vetados pelo presidente. Mas ainda faltou muita coisa que não atende à construção de um licenciamento ambiental que tenha características da qualidade que deveria ter, né? Então, os 63, por exemplo, o licenciamento simplificado, a capacidade de que os estados pudessem fazer a linha de corte para questões de licenciamento diferenciados, isso tudo foi vetado pelo presidente. Mas acontece que a grande linha de facilitação do projeto, ela permanece no que restou, né? Inclusive, o próprio governo federal acabou editando uma norma de seu próprio interesse, que é a licença ambiental estratégica, que ela trata daqueles empreendimentos que têm interesse estratégico para o governo, no sentido de infraestrutura, para a área federal, como, por exemplo, a extração de petróleo na Amazônia, né? Então, isso acabou sendo negativo, porque o governo também pinçou do projeto aquilo que interessava a ele, né? E acabou referendando. Mas essa questão toda desse projeto de lei do licenciamento ambiental, ela acabou se configurando num verdadeiro Frankenstein, porque ela acabou costurando todos os interesses econômicos num projeto só, enquanto que ele deveria ser um projeto para aprimorar o licenciamento ambiental do Brasil, né? Bocuí, entre esses vetos, tem um que eu queria chamar sua atenção, a transferência para os estados para a definição de critérios para o licenciamento. Com esse veto, os estados deverão respeitar os padrões, essas regras nacionais, com isso há uma padronização nos licenciamentos, é exatamente isso? Explica para a gente. Exatamente isso. Como é que você faz política pública? Você tem que ter uma regra clara, nacional, que defina diretrizes para todo o país. A partir do momento que você permite que os estados adotem as medidas que quiserem,
vai ocorrer que alguns vão facilitar mais do que outros. E isso acaba transformando um projeto de lei, que deveria ser política pública federal, né, para todo o Brasil, em um projeto de concorrência para atração de investimentos. Então, estados que exigissem menos no licenciamento atrairiam mais investimentos das áreas que são mais impactantes do ponto de vista ambiental. Então, abrir essa perspectiva permitiria uma verdadeira guerra fiscal. Né? Então, foi muito bom que isso tenha sido vetado, porque nós precisamos de política pública nacional, né, com clareza com relação à proteção do meio ambiente em atendimento ao que dispõe a Constituição do Brasil. Bocuí, agora essa lei, né, ela volta para o Congresso. Será possível manter as alterações feitas pelo Executivo ou podemos ter mais uma derrota para o governo e, consequentemente, também para o país? Olha, o que está em jogo nessa discussão é a qualidade do Congresso Nacional do ponto de vista ambiental. Né? Então, aquilo que foi aprovado pelo Congresso foi, a gente sabe, um efeito desastroso. Voltar para o Congresso com o perfil que a gente viu de decisão que foi tomada vai ser reeditar o erro, né? Porque as tendências de atendimento aos interesses econômicos setoriais ficou muito caracterizada nessa discussão. Então, se esse retorno para o Congresso Nacional não representar bons critérios de proteção ambiental, priorizando o interesse público sobre o interesse setorial, o interesse privado, da agricultura, da mineração, da extração de petróleo, etc., a gente não vai conseguir avançar de novo. E aí a gente corre o risco da insegurança jurídica, vai parar no judiciário. Não é? Então, esse é um momento que nós vamos ter que aguardar para ver como é que as coisas se dão a partir de agora. Eu faço votos que o Congresso Nacional atente para os aspectos constitucionais da proteção ambiental e também da realidade atual da insegurança da emergência climática, que necessita de um bom licenciamento para que a gente possa proteger, de fato, o meio ambiente e as populações. E a gente se pergunta, né, Bocuí, que exemplo que o Brasil vai dar a menos de 100 dias da Conferência do Clima da ONU, né, a COP30, que vai acontecer em plena floresta amazônica, portanto tem um grande significado. Obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui no TJ Aparecida. Um forte abraço para você. Eu que agradeço. Vamos seguindo, torcendo pelo meio ambiente.